continuar no tema, na minha opinião, no tema de produtividade ainda, com a palestra da professora Dayana, que vai apresentar modernas ferramentas digitais para controle e acompanhamento de obra, para melhoria da produtividade das obras no final das contas, né, com o aproveitamento dessas novas tecnologias digitais. E na sequência, Bruno Loreto vai nos falar sobre o ambiente de inovação no mundo da tecnologia e da construção. Então, uma abordagem aí do momento atual e de perspectivas para o futuro, já nos levando aí para um outro cenário mais distante desse momento aqui agora. Mas iniciaremos então com a palestra da professora Dayana sobre as tecnologias digitais nas obras de construção. Olá, boa tarde a todos. Prazer imenso, né, estar aqui nesses 70 anos do Sinduscon. Já sou filha da casa aqui também, né? Tem muitos anos que a gente desenvolve trabalhos e parcerias, né, da universidade aqui com o Sinduscon. Então, para mim, é uma gratíssima, né, honra estar aqui com vocês discutindo esse tema hoje, tá? Então, obrigada mais uma vez, Galindo, né, pelo convite. Queria agradecer também aqui a Bruno, que vai estar fazendo essa parceria aqui conosco nesse painel. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses trabalhos que a gente vem desenvolvendo na universidade, mas que tem aí também um impacto muito importante dentro da indústria da construção civil. Então, eu trouxe aqui o tema da palestra, muito atual, Smart Construction, né? Aplicações de tecnologias digitais para gestão inteligente de obra. Vou falar um pouquinho da construção 4.0, depois eu queria discutir com vocês um pouquinho sobre aplicações da construção 4.0 no mundo, né? O que a gente está vendo aí em outros locais, em outros centros sobre construção 4.0. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os desenvolvimentos que a gente vem feito lá na academia, relacionado ao Smart Inspex Obra. Deixa eu achar aqui. Smart Inspex Obra e o Smart Twins, né? A gente tem desenvolvido diversas aplicações, né? Buscando utilizar tecnologias digitais como drone, como inteligência artificial, como BIM, IoT. Então a gente vai tentar mostrar para vocês um pouquinho sobre isso. E no final a gente vai falar sobre oportunidades e desafios. Afinal de contas, o que a gente mais tem aqui no nosso setor são oportunidades e desafios para a gente vencer. Não vou me estender muito nessa problemática que eu acho que o professor Ubiraci, né, o André também, eles falaram bastante sobre a problemática que a gente tem na gestão de obras, e eu vou falar um pouquinho mais sobre monitoramento de obras, né? Então, o que a gente observa? Existe uma necessidade muito grande de inspeções periódicas. A gente percebe que as obras têm uma necessidade, têm uma insuficiência de pessoal. Por outro lado, a gente tem áreas de muito difícil acesso para a inspeção, e com isso a gente precisa aí garantir que essas inspeções aconteçam, mas a gente tem essas lacunas. A coleta e o registro, o André falou bastante, né, quando ele começou a palestra dele, a gente ainda tem uma dificuldade de coleta e de registro extremamente manual. E isso faz com que a gente tenha aí uma falta de padronização das informações, perda dessas informações. Muitas vezes, quando a gente coleta manualmente, a gente tem erros, principalmente na qualidade desses dados, o que dificulta para a gente analisar o que está acontecendo. Observações individuais e super subjetivas. E aí, com a coleta manual, a gente acaba tendo também um longo tempo entre a elaboração de relatórios. Eu achei muito pertinente que o André falou dos 3 dias, né? Que mesmo que ele virasse à noite, ele já chegava na obra com o relatório atrasado, né? Com os dados defasados. E isso é verdade, a gente tem um atraso muito grande nos feedbacks das informações e principalmente, né, a gente não consegue usar aquele dado para tomar decisão na hora que a gente precisa. Então, e aí a gente vai para um terceiro problema maior, né? Então a gente tem problema na coleta manual, no longo tempo dos relatórios, e a gente não tem base de dados. Um dos grandes problemas que a gente tem no setor é que a gente não consegue aprender
com os nossos dados. A gente desenvolve uma série de obras e como a gente não tem uma base de dados estruturada, a gente não consegue aprender, né, de forma sistematizada, desenvolver uma gestão de conhecimento com base nesses dados. Então, esse é o contexto, né, do monitoramento. Eu vou trazer um dado muito parecido com o que o professor Ubiraci trouxe, né? Ele falou desse 1,6 trilhões, de onde ele tirou. Aliás, não foi André, né? Foi André que trouxe do 1,6 trilhões. Na verdade, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: por que a gente fala tanto de produtividade? Por que teve a palestra do professor Ubiraci? Por que teve a palestra de André? Porque nos últimos 20 anos, a indústria, de uma maneira geral, cresceu muito em termos de produtividade. E a gente continua ainda em patamares muito semelhantes de 20 anos atrás. Daí que vem essa necessidade e essa nova possibilidade de introduzir essas tecnologias digitais no sentido de dar um salto, né, no que a gente tem aí tido de competitividade e produtividade no setor. Então, em termos de indústria 4.0, que é esse termo aí muito já falado, eu imagino que todo mundo aqui de alguma maneira já ouviu falar de indústria 4.0, quais são os principais princípios, né? A gente fala em gestão de dados em tempo real, que é uma questão bem importante, coloquei maior aí porque é um ponto que na construção a gente precisa disso. Virtualização, agilidade, interoperabilidade, ou seja, a gente precisa fazer com que os nossos sistemas conversem, né? Eles precisam conversar em termos de dado. Na indústria 4.0 existe aí uma orientação muito grande a serviço e a processos de negócio. E como é que isso, né, está associado aqui à nossa construção 4.0? Trouxe essa imagem aqui que fala do futuro da construção. Essa imagem é de fevereiro de... Era 2018, viu? De fevereiro de 2018. Estávamos falando de futuro da indústria da construção civil. Estamos em 2022 hoje e eu digo para vocês que isso não é o futuro. Isso é a realidade. Então, o que a gente estaria falando aí de futuro da construção civil na construção 4.0? Uso do BIM, de projeto a operação, construção autônoma, escaneamento 3D e fotogrametria, produção industrial de peças, construção modular, né? Especificamente, uso de sistemas cyberfísicos, monitoramento digital da cadeia de suprimentos, uso, né, análise dos dados baseado em Big Data, inteligência artificial e computação na nuvem. Hoje, eu digo para vocês que é uma realidade. O que a gente enxerga nos canteiros de obra hoje? De uma forma um pouco mais intensa em alguns, de uma forma um pouco menos intensa em outras, mas essas tecnologias elas já estão aqui. E agora? Né? Na indústria da construção civil, de novo, com um pouco mais de intensidade em alguns lugares, um pouco menos de intensidade, mas é de fato uma realidade. E o que essa indústria 4.0 pode trazer, né, para a indústria da construção civil como impactos positivos, e é o que a gente precisa estar sempre mirando, né? André falou muito de indicadores, o professor Ubiraci também falou muito de indicadores. A gente vai precisar medir qual é o impacto que a indústria 4.0 vai ter na construção civil. A gente tem o impacto de permitir um ambiente mais inovativo, melhorar a sustentabilidade, melhorar a imagem do setor, economizar custos, tempo, aumentar segurança, melhorar qualidade, melhorar comunicação e colaboração, porque é um aspecto muito importante, mas principalmente criar valor. O grande problema é que a gente ainda tem muitos desafios, né, pela frente. A gente ainda tem muita resistência à mudança, né? Esse é um fato dentro do nosso setor. A gente ainda tem pouca clareza do valor, né? Qual é o valor que essas tecnologias vão trazer para o nosso empreendimento, né? Para a nossa empresa? Ainda tem custos de implementação relativamente altos. Existe um baixíssimo investimento em pesquisa e desenvolvimento. Eu vou trazer alguns exemplos aqui que vai mostrar para vocês o quanto esse investimento pode ter retorno. Ainda temos uma indústria fragmentada, falta de padrões, segurança de dados e um problema muito importante que são ilhas de automação. O que a gente vê em muitas empresas e em muitos projetos? Diversos sistemas isolados
que não se conversam, e aí quando a gente quer botar tudo isso em prática, eles não se relacionam, eles não se comunicam. E aí eu torno automatizado um setor, mas o outro setor continua trabalhando da mesma forma. Então a gente precisa aí ter uma ênfase maior nessas questões. Então vou falar um pouquinho o que se está fazendo no mundo, tá? Eu trouxe aqui 2 aplicações mais específicas, porque eu considero, primeiro porque eu conheço essas aplicações de uma maneira mais profunda, e também sei por que essas aplicações foram desenvolvidas. Então a gente tem aqui, fora do país, alguns centros de transformação digital na construção civil. Eu vou citar aqui nos Estados Unidos a Georgia Institute of Technology, foi a instituição que eu passei 1 ano, e foi de lá essas ideias todas dos drones que eu vou discutir aqui com vocês. Eu trouxe de lá quando eu estava fazendo esse meu ano de pós-doc. A Universidade da Flórida, que tem um centro, só para vocês terem uma ideia, no departamento são 20 professores na área de gestão e tecnologia das construções, desenvolvendo trabalho em todos os lados. Aqui na UFBA sou eu e mais alguns que vão tentando entrar também, tá? E a Universidade de Illinois, Urbana-Champaign, que tem um professor muito avançado nessa área, se chama professor Mani Gopafá. E aí eu vou mostrar um pouquinho dos trabalhos dele, e ele é uma grande inspiração para o que a gente desenvolve aqui no GTEC da UFBA, tá? No Reino Unido eu vou citar a referência da Universidade de Cambridge, que tem feito um trabalho muito fantástico na área de digitalização da construção, com um envolvimento direto do governo, porque no Reino Unido o governo tem um impacto muito grande nas políticas de execução. Então, a partir do momento que o governo compra a ideia, ele busca o parceiro na universidade, na indústria, e a indústria acaba tendo a necessidade de atender a essa demanda. Então, vamos falar um pouquinho da iniciativa do professor Mani, lá na Universidade Urbana-Champaign. Professor Mani, ele é especialista em trabalhar com detecção e análise de dados visuais. Não estamos falando só de dados visuais. Ou seja, o que ele quer trazer de contribuição, né, para o setor? Como é que a gente pode melhorar o monitoramento da obra, o monitoramento da qualidade da obra baseado em dados visuais? Ou seja, usando laser scanner para coleta de dados, usando drones, usando câmeras 360, sobrepondo, né, essas informações que a gente coleta do ambiente físico, né, que é quando a gente faz essa coleta com drone, com laser scanner, com a câmera 360, a gente está capturando as informações do meio físico e colocando dentro de modelos BIM. Ou seja, a gente vai sobrepor o que o ambiente físico está fazendo com o que foi planejado para a gente ter ali o status da obra. A gente vem trabalhando com um termo, não sei se vocês já ouviram falar, que é um termo de gêmeo digital. Esse gêmeo digital é você conseguir ter as informações do ambiente físico no meio do digital e do meio digital para o ambiente físico. Vou falar mais adiante um pouquinho sobre isso. Então, o trabalho do Mani, ele consegue realmente assim, quebrar vários paradigmas e consegue, de fato, usar de uma maneira fantástica essa detecção e análise de dados visuais. E o que ele fez? Né? Que é aí que eu acho que é o ponto bem interessante. Né? Ele é um acadêmico lá da Universidade Urbana-Champaign, e todos os estudos, não todos, né? Mas grande parte desses estudos, ele incorporou numa plataforma chamada Reconstruct. Essa Reconstruct, ela hoje, nos Estados Unidos, ela é líder, né, no monitoramento do progresso e da qualidade e do controle da qualidade de forma remota. Então, esses estudos embarcaram essa startup, que tem uma estrutura, que tem um financiamento muito grande, e eles vêm desenvolvendo trabalhos aí em nível, né, de indústria nacional americana, mas também indústria internacional, inclusive no Japão. Então, o Reconstruct, ele acaba sendo o quê? O resultado de uma série de pesquisas que você tinha na universidade aplicada diretamente para a indústria. O outro exemplo que eu trouxe aqui, internacional, é o CDBB.
O CDBB, que é o Centro, né, Britânico de Construção Digital, foi uma demanda do governo do Reino Unido em 2017 para que a indústria da construção civil conseguisse evoluir nesse sentido de Smart Construction. Então o governo foi lá e disse assim, olha, eu quero que a nossa indústria evolua, vou aportar recursos. Aí ele aportou na Universidade de Cambridge, desenvolvendo esse centro, que é o CDBB, no sentido de desenvolver soluções, projetos desde pesquisa aplicada até desenvolvimento experimental, até protótipos, no sentido de quê? De alavancar a indústria. Então foi o governo interagindo com a academia para interagir com a indústria. Bem recentemente, a própria Universidade de Cambridge está desenvolvendo um trabalho muito forte na área de Digital Roads, ou seja, na parte de infraestrutura. Então agora o aporte do recurso é para que haja uma digitalização da área de infraestrutura focada em roads. Esse projeto é enorme, ele recebe fundos em uma quantidade bastante grande e faz com que a indústria aí vai ter que correr atrás para tentar atender essas demandas do governo inglês. Bom, mostrei para vocês algumas iniciativas internacionais e o que a gente está fazendo aqui na Bahia, no GTEC, né? Para quem não conhece, o GTEC é o grupo de pesquisa que eu coordeno, é um grupo de pesquisa voltado à gestão e tecnologia das construções. A gente tem linhas de pesquisas voltadas à medição de desempenho e benchmarking, já medimos produtividade, inclusive, por aqui, gestão da produção com a BaseLink, que o André falou, gestão sustentável na construção, mas nos últimos, vou dizer assim, desde 2014, a gente tem trabalhado muito fortemente nessa introdução de tecnologias digitais dentro dos processos de gestão das construções. A nossa crença e a minha crença é que a tecnologia não vai resolver os problemas de vocês. A tecnologia ela vem para agregar, para ser uma ferramenta a mais para vocês conseguirem coletar dados mais rapidamente, processar dados mais rapidamente e criar bases de dados de forma que a gente tenha aprendizado. Nosso grupo ele tem uma forte colaboração com a Academia e Indústria. A gente foca em projetos de PDI, ou seja, pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? E a gente tem desenvolvido uma série de artefatos. A gente chama de artefatos essas soluções ou esses pré-produtos, né? Que a gente vai desenvolvendo dentro do âmbito acadêmico e que posteriormente a gente vai desenvolver, implementar, avaliar e eventualmente ele pode se tornar até um produto aí em escala comercial. Dentro dessa lógica, né, desses desenvolvimentos que a gente vem desenvolvendo, um desses produtos, uma dessas soluções, vou chamar assim, né, é o Smart Inspex Obra. O Smart Inspex, muitos de vocês já devem ter até ouvido falar na parte de segurança. Mês passado a gente saiu na mídia, né? Estava até falando com o Rafa aqui. Nossa Senhora, saiu tanto na mídia o Smart Inspex que a gente fica até orgulhoso, né? De tanta disseminação, de repercussão. Mas o Smart Inspex Obra, ele acaba sendo uma plataforma mais ampla que a gente vem desenvolvendo. A gente tem essas aplicações. É uma plataforma, é um sistema de monitoramento de obras apoiado por drone, dispositivos móveis, BIM e inteligência artificial. A gente trata, né, tanto de inspeções de segurança, telhados e fachada, progresso e terminalidade. Então, o que a gente está tentando fazer é vários desenvolvimentos que a gente está fazendo na universidade, a partir de diversos trabalhos de mestrado, doutorado, iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, a gente está buscando tentar embarcar numa determinada plataforma, e essa plataforma, nesse momento aqui, se chama Smart Inspex. Essa é a equipe que já ou trabalhou ou continua trabalhando no Smart Inspex. Rafaela está aqui, já trabalhou com a gente aí durante 3, 4 anos, já me perco, né? Não sei mais quanto tempo. E o que tem do Smart Inspex, né? O Smart Inspex, a gente trata ele como um sistema de controle de projetos baseados em dados visuais, baseado na filosofia Lean. Então a gente tem sempre como base o Lean, porque é o que a gente tem, né, de referência de gestão, e a gente também tem, como a gente quer incorporar dentro dos processos gerenciais, a gente tem sempre um foco de que esse sistema tem que vir implementar a melhoria contínua.
Então, o que a gente pensa é que o Smart Inspecs, ele vai ser um sistema que a gente vai gerar dados em tempo real para apoiar tomadores de decisão nas áreas de segurança, monitoramento de progresso, patologia e fachada. Para isso, para aquisição de dados, a gente tem usado câmeras 360, drones, dispositivos. Para o processamento de dados, plataforma digital, computação em nuvem, BIM. Para a parte analítica de dados, a gente tem usado inteligência artificial, métricas e dashboard, né? Então, a gente precisa reportar essas informações para os usuários. O Smart Inspecs, vou passando já o filmezinho aqui, esse é um exemplo do Smart Inspecs Segurança. Basicamente, a gente faz a inspeção do canteiro com drone, normalmente a gente precisa de 2 pessoas para fazer isso. Tem todo um trabalho de um checklist de itens de segurança baseado em NR18, NR35, que a gente vem desenvolvendo. Tem toda uma base de checklist também para garantir segurança do voo. Durante o voo, a gente vai avaliar as condições que a gente tem do canteiro com as imagens coletadas por drone. Então, você vai ter lá o piloto fazendo as imagens e uma pessoa com sistema, com os itens a serem inspecionados. Esses dados vão ser processados, a gente transfere para o sistema e, a partir do momento que a gente transfere para o sistema, a gente gera um relatório naquele mesmo momento com as informações, o que é que está conforme, o que é que não está conforme, e indicando aí as possibilidades de plano de ação. Esse sistema a gente já implementou em algumas obras. Antes disso, né? E como é que esse sistema entra do ponto de vista de integrando nos processos, né? A gente precisa pensar que o Smart Inspecs, ele é uma, digamos assim, uma ferramenta de inspeção, né? Só que a gente, nas primeiras rodadas, nos primeiros ciclos que a gente desenvolveu esse sistema, ele estava muito focado em quê? Em dar o relatório para o gestor de obra corrigir as ações corretivas. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que essas ações corretivas não precisem acontecer. A gente quer que o gestor aprenda com aqueles erros e que não haja muitas recorrências, tanto que a gente tem um indicador de recorrência. Então, a ideia é que esse sistema ele tenha que ser incorporado dentro do planejamento e controle de produção e de segurança, né? O Smart Inspecs, ele vai vir aqui, como forma de inspecionar, vai gerar relatórios, vai apoiar no desenvolvimento de plano de ação e vai dar de uma forma muito mais célere essas informações relacionadas a dashboard, indicadores e aí por diante. Quando a gente fala de resultados desse projeto de segurança específica, a gente já implementou em 5 obras, nós já fizemos mais de 120 inspeções com esse protótipo. A média, né, de voo que a gente tem é de 17 minutos, ou seja, para fazer a inspeção em um canteiro, normalmente a gente usa uma bateria em torno de 17 minutos e meio. A gente consegue percorrer aí uma média de 1,2 quilômetros. E o tempo que a gente tem hoje, né, esse aqui foi o protótipo que a gente tinha, a gente conseguia fazer a inspeção com drone, o processamento dos dados e a geração do relatório em 40 minutos. Ou seja, 40 minutos eu tenho aí as condições do seu canteiro inspecionada. Esse trabalho fez tão sucesso, né? Prêmio ADEME, a gente ganhou na época, que em 2019 a gente desenvolveu junto com o SESI, a gente tem aqui Snaia, Josemar, e 4 empresas construtoras, temos aqui a Concreta, a Cone, a Gráfico e a MRV. Nós desenvolvimos uma plataforma mais robusta, saindo aí da lógica de protótipo, que é o nosso papel dentro da universidade, para uma lógica de sistema que possa ser atendido dentro de uma escala mais real, ou seja, que ele tenha uma característica que possa atender a outros canteiros de obra. Então, esse sistema a gente já desenvolveu, ele está aí, né, entregue, né, num primeiro momento. Essa aqui é a carinha dele e a gente acredita aí que, após alguns mais testes, ele vai poder estar aí sendo rodado de uma forma mais ampla, né? A gente ainda está terminando aí, fazendo os términos de teste, mas ele já está aí disponível. Um outro projeto muito interessante que a gente tem desenvolvido do Smart Inspecs vem de uma necessidade de uma empresa parceira nossa, que era o seguinte: professora, a gente tem entregue muitas unidades do tipo empreendimento Minha Casa Minha Vida. Então a gente tem muitos telhados para inspecionar.
E a obra tem que estar lá inspecionando durante esses 5 anos. Só que eu tenho muitas unidades entregues, eu tenho muitos blocos para inspecionar, e eu não tenho celeridade, nem na coleta dessas informações, nem na geração de relatórios. E aí eles nos pediram para a gente tentar verificar, será que o drone consegue identificar quais são as patologias de telhado que a gente tem? E a gente começou a desenvolver esse sistema. A gente primeiro foi buscar levantar em termos de quais eram os problemas de telhado. Fizemos voo com drone em 167 telhados e começamos a ranquear quais eram os problemas. Presença de resíduo no telhado, metais enferrujados, integridade e limpeza de calhas. Então, desses 167, identificamos alguns problemas. E a gente começou a pensar, poxa, mas aí eu vou lá, faço o voo com drone, tiro a foto e tenho que manualmente olhar foto a foto para ver que problema é esse. Vamos usar inteligência artificial. E aí nós buscamos usar um sistema chamado Custom Vision, que é um software simples de inteligência artificial, e a gente conseguiu treinar neste software essas patologias, e agora a gente consegue fazer o quê? A gente vai para o canteiro, faz a coleta com drone das imagens dos diversos telhados, jogamos no sistema e ele automaticamente já nos diz quais são as patologias que aquele telhado tem. Então tem lá, ele marca aqui um quadradinho dizendo, aqui eu tenho acúmulo de líquens e musgos, aqui eu tenho presença de resíduos, aqui eu tenho uma telha quebrada. Então o algoritmo de inteligência artificial vai lá e faz esse reconhecimento automático, porque a gente já treinou esse algoritmo para fazer isso. E a gente embarcou esse software, que é um software comercial, sem fazer propaganda aqui, é da Microsoft, mas é um software comercial na nossa plataforma. Ou seja, a gente consegue fazer esse trabalho de reconhecimento automático usando a nossa plataforma agora também. E aí a gente consegue, com isso, ter celeridade mais uma vez, né? Na identificação das patologias, na identificação dos problemas. A gente já coletou dados em 13 obras, num total de 211 telhados. Das 3.482 fotos que a gente teve, 757 tinham problemas de telhado. E a gente treina em cima das fotos que tem problema, né? Uma média de 26 minutos. Esses canteiros que a gente visita, normalmente tem em torno de 8 a 10 blocos, né? Ou seja, 8 a 10 telhados que a gente precisa fazer a inspeção completa e identificação de um checklist completo. A gente teve um rápido reconhecimento de patologia, celeridade, banco de dados, redução de riscos de acidente, porque agora eu não preciso de uma pessoa subir no telhado para fazer a vistoria do telhado. E mais que isso, qual é o papel, né, também da academia? É a gente desenvolver sistemas que possam ser aplicados para outras possibilidades. Essa mesma empresa nos pediu, Dayana, eu estou com problema de fachada. Agora eu queria que você me desse uma solução aí com drone para a gente fazer o reconhecimento automático das patologias de fachada. E é isso que a gente está trabalhando agora numa dissertação de mestrado. O último trabalho aqui do Smart Inspecs, agora é voltado a progresso e terminalidade. Então, um dos primeiros trabalhos que a gente fez também com drone, a gente queria, né? Nós temos o ambiente físico, nós temos o ambiente digital, que é o BIM, e a gente precisava tornar esse progresso visual através de quê? Da sobreposição do BIM como planejado e da obra como executada através do que a gente chama de nuvem de pontos que a gente coleta com o drone, tá? Então, esse trabalho, o que a gente faz, né? A gente sobrepõe o modelo 4D em BIM, que é o S-Plan, com o mapeamento 3D que a gente faz com o drone no canteiro, e a gente consegue, de modo visual, apresentar qual é o progresso físico, alguns indicadores, né? Então, a gente tem o sistema de cores para dizer se está atrasado, adiantado, e identificando também alguns desvios negativos. Mas qual era o problema desse trabalho? Esse trabalho, o drone só consegue ver externamente. E o interno? Aí a gente até teve um indicador, né? Que a gente mediu assim, ó. Enquanto a obra estava bem externa, o avanço medido visualmente era bem importante. À medida que a obra ia entrando, a gente não conseguia enxergar. Então,
começamos a usar a câmera 360. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma câmera, vou apertando aqui para ver se vai passando. Passe, amiguinho. Pronto. A câmera 360 é uma câmera que a gente vai ter aí uma visão 360 graus. E a gente está desenvolvendo, eu estou com uma aluna de mestrado neste momento desenvolvendo esse trabalho, buscando integrar como é que a gente usa as informações da câmera 360 com o modelo BIM 4D. Então, essa é alguns testes que a gente fez, colocando janela a janela. Esse aqui é o BIM 4D, essa aqui é a câmera 360. E a outra solução que a gente está colocando é colocar como se fosse um viewpoint no modelo BIM. E nesse viewpoint, quando ele clica, ele vai ter a imagem 360. O problema desses dois estudos ainda é a carga manual que a gente ainda tem para desenvolver esse trabalho. E o nosso processo agora, nosso foco, né, é tentar tornar esses processos os mais automáticos possíveis, porque a gente precisa, né, fazer com que isso gere valor, né, e não mais trabalho manual. Por último, já me botaram a plaquinha lá dos 5 minutos, né? A gente tem o sistema que a gente está trabalhando mais atualmente também, que é o Smart Twins 4.0. Vocês verem que a gente gosta do negócio do Smart, né? E agora é o Smart Twins 4.0. Esse trabalho foi um trabalho desenvolvido pela minha aluna de mestrado, a Caroline, e a ideia era gerenciar recursos físicos no canteiro usando IoT e BIM, focando especificamente nas formas metálicas das paredes de concreto, né? A gente sabe aqui que tem uma grande quantidade de obras que trabalham com parede de concreto. Nossos parceiros, né? A MRV, a Gráfico, que são parceiros nossos em diversos projetos, também trabalham. Então a gente precisava aí tentar rastrear melhor essas formas e a parede de concreto em si. Essa aí é a equipe, né, que trabalhou no Smart Twins, ou vem trabalhando. Os principais problemas que a gente tinha, né, que a gente identificou: primeiro, dificuldade de controlar a qualidade do processo construtivo das paredes de concreto, a ocorrência de não conformidades muito visíveis nas paredes, como formação de bicheiras, a dificuldade de controlar a integridade, vida útil, fixação, sequência das formas metálicas, e muitas vezes ainda continua tendo, muito retrabalho e atraso em função de correção das bicheiras, né? De correção dos problemas decorrentes das formas de concreto. Então, aqui tem alguns exemplos. E aí, o que nós propusemos, né? Um aplicativo em que a gente vai tentar, foi o primeiro teste nosso em trabalhar com esse tal desse conceito de gêmeo digital. O que é isso, né? É a gente estar com um ambiente virtual e um ambiente físico sensoriado. O que é um ambiente físico sensoriado? É a gente fazer com que a gente pegue as informações do ambiente físico a partir de sensores. Nós usamos no nosso trabalho um sensor muito conhecido chamado RFID. Então a gente tagueou, aqui vocês podem perceber, a gente usou o RFID para taguear as formas. Então cada forma tem um RFID, uma tag, que é a identidade dela. E ela que vai fazer a comunicação nossa do meio físico com o meio real. Então, o que a gente queria nesse sistema? Primeiro, em termos de forma, a gente queria identificar essa forma e saber a condição de manutenção dessa forma, porque um dos grandes problemas da parede é o problema de manutenção das formas. Se a forma está deformada, se ela tem um problema, ela vai causar uma bicheira na parede, ela vai causar uma problemática. Então, a gente tinha que trabalhar na manutenção. E o segundo ponto era da parede em si, avaliar o controle do progresso e o controle da qualidade. Então, nós usamos aí RFID, usamos o IoT, usamos o BIM de uma forma que não é o BIM puro e simples, a gente chama de modelo derivado, que é o modelo no qual a gente consegue colocar ele na nuvem e ter as informações integradas aí com o ambiente físico, para que a gente pudesse ter uma primeira ideia do que seria o gêmeo digital. Ou seja, a gente quer no gêmeo digital o status, o que está acontecendo no meio físico, a gente enxerga no meio digital e depois a gente transladar essas informações do meio digital para uma tomada de decisão no meio físico. Aqui são algumas visualizações desse aplicativo que a gente desenvolveu.
Aqui é a visualização do progresso, das formas, do estado de manutenção, né? E, novamente, a gente caiu num problema aqui nesse sistema que ainda trabalhamos de forma muito manual. Então, a gente precisa, novamente, o RFID, ó, como é que funciona? A gente tagueia as formas e a gente vem com um leitorzinho, faz a leitura de cada uma dessas tags e, com o aplicativo, a gente insere algumas outras informações manuais. Então, a gente está numa fase agora do Smart Twin 5.0. Ou seja, estamos aí querendo avançar um degrau para que a gente consiga tornar esses processos de olhar a forma, né, taguear a forma, ter as informações relacionadas à forma, essas informações entrarem num sistema, num aplicativo, ir para a nuvem, alimentar o BIM de uma maneira mais automática. Então, esse é o nosso novo projeto. A gente ganhou recentemente um recurso do CNPq, foi agora 2022, começamos em 17 de março. A gente vai aí tentar, de fato, colocar esse gêmeo digital para funcionar. Esse gêmeo digital, uma questão importante que a gente tem é que a gente tem essa transferência de dados, né, do meio físico, do meio digital, mas um dos grandes lances do gêmeo digital é esse descobrir. Então, com esse tipo de informação, a gente vai poder usar a inteligência artificial para predizer informações de segurança, de produção. A gente vai conseguir fazer simulações, a gente vai conseguir trabalhar com otimizações. Então, o nosso objetivo dentro dessa lógica de gêmeo digital é fornecer informação para o tomador de decisão para que ele não haja somente naquele momento, mas que ele consiga predizer também, né, a partir de simulações ou a partir de base de dados, o que pode acontecer na obra dele. Só para finalizar, então, esses aqui são alguns resultados do Smart Inspecs, né, em números. A gente já publicou diversos artigos, vocês podem, todos esses artigos são acessíveis. Nós já desenvolvemos esses 3 protótipos, esse sistema já mais dentro do mundo real, juntamente com o SESI. A gente tem tido vários prêmios, dissertações e teses aí publicadas também. Algumas oportunidades que eu vou lançar aqui, está todo mundo morrendo de calor, né? Inclusive eu. Então, dentro de algumas oportunidades, né? O que a gente vê? Muito interesse. Eu vi aqui, apesar do calor, todo mundo se abanando, todo mundo está interessado no tema. Existe uma necessidade muito grande de busca de soluções tecnológicas dentro desses problemas práticos do setor, né, para gerar valor. A gente, do ponto de vista, só que a gente tem visto, né, nesses trabalhos, uma dificuldade muito grande de inserção dessas tecnologias nas obras. Esse é um ponto bem importante, gente. Nem sempre a gente acha que a tecnologia vai resolver os problemas, mas a gente precisa ter na obra condições, né, necessárias para que essas tecnologias sejam implementadas. E quando eu falo condições, condições de estabilidade de produção. A produção precisa funcionar. Então, de que adianta eu colocar uma baita tecnologia em uma obra que não está estabilizada do ponto de vista de produção, ou seja, que é um caos? Eu preciso ter pessoas também que comprem essa ideia e que a gente consiga avançar no uso dessas tecnologias. Do ponto de vista tecnológico, a gente está avançando no GTEC, já estou indo, está terminando. A gente está avançando em termos de gêmeo digital, em termos de uso de IoT. Como eu falei, a gente está focando muito nas automatizações, tá? E eu não podia deixar de falar que hoje a gente está falando de indústria 4.0, mas a gente já está de olho na indústria 5.0. Não sei se vocês já estão ouvindo falar, a indústria 5.0. Enquanto a indústria 4.0 ela é bem direcionada à tecnologia, a 5.0 ela é direcionada a valor, ela é centrada nas pessoas. Ou seja, é o uso dessas tecnologias centrado nas pessoas, criando valor. E um outro tema também que está aí, né, bastante em moda, metaverso, né? O que isso tem a ver aí com construção civil? Rapaz, tem a ver, viu? A gente acha que não tem, mas a gente já tem aí alguns trabalhos sendo desenvolvidos dentro desse contexto. Peguei um extrato aqui desse artigo, né, que fala o que exatamente engenheiros e projetistas
podem usar o metaverso, né? Para que esses engenheiros e projetistas podem usar metaverso? Uma das soluções aqui, essa parte eu achei bem interessante, né? Design Prototype, a Hyundai, ela já tem uma planta que é um gêmeo digital, né? Então você tem uma planta que está no meio digital, você pode estar tanto no meio físico, quanto as pessoas podem estar no meio digital e está todo mundo naquela sala, né? Então aquela ideia lá de uso de óculos de realidade aumentada, você interagindo com pessoas que estão ali, mas com pessoas que não estão ali, também já estão começando a ser usadas. Bom, era isso que eu tinha para falar, né? Já recebi a plaquinha 3 vezes de tempo esgotado, mas eu agradeço a paciência, muito obrigada.